Eu entendo uma coisa sobre o reino espiritual. O reino espiritual está muito congestionado. O que chamamos de atraso na oração é, na verdade, resistência por forças de espíritos negativos. Eu decreto e declaro que, após esta mensagem, por mais tempo que leve, eu decreto e declaro que a resposta virá mais rápido do que você esperava. O motivo pelo qual a profecia é dada pelo profeta Bushiri sobre a sua vida. Então leva 20 dias, leva 2 anos e alguns levam 5 anos. Não é porque a profecia não tem poder, mas porque existe algo que chamamos de congestionamento no espírito. Assim como no Malawi, aqui, ou na África do Sul, ou de onde quer que você venha, existe horário de pico, no reino do espírito também existe horário de pico espiritual. Onde a sua oração passa pelo horário de pico, congestionamento, onde há semáforos vermelhos e não amarelos, e não... Eu estou falando com alguém aqui. E eu vim pelo Espírito apenas nesta manhã para descongestionar sua vida de oração e não congestionar sua vida. E assim, quando você viajar, estará em um cruzeiro. Gostaria de poder conversar com alguém. Daniel entendeu perfeitamente a situação, pois já havia orado e jejuado com muita dedicação, por um período de 21 dias inteiros. A dor começa no versículo 12. Coloque o versículo número 12 antes. Agora veja isto. Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração a entender e a humilhar-te diante de Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Então no primeiro dia em que ele orou, as respostas vieram. Mas Daniel nunca recebeu, porque a oração estava passando por um território congestionado. Ela estava passando por áreas que apresentavam certa resistência, onde o seu carro já deveria ter chegado. Mas há algum espírito dizendo: não, este aqui tem que ir a pé. Eu queria poder falar com alguém até o final deste mês. Onde é preciso passar por um território congestionado. E algumas pessoas estão contestando. Sua avó não está dormindo. O chefe da sua aldeia não está dormindo. Seu tio não está dormindo. Porque há uma congestão. Alguém está tentando impedir o seu milagre. Eu vim aqui com poder e com força. Eu gostaria de poder falar com você de uma ponta a outra. Pode ser apenas sua avó sentada sobre o seu milagre. Pode ser seu avô estar sentado em cima do seu casamento. Pode ser a bruxa da aldeia sentado no seu negócio. Pode ser um ministro sentado no seu bote. Gostaria de poder conversar com alguém. O congestionamento foi resolvido. Atenção, Daniel está ministrando. E Daniel entende. Ele ouve a voz de Deus. E talvez alguns de vocês não saibam por que Daniel estava orando. Ele estava orando para compreender uma profecia de outro profeta. Este é um profeta que ouve a voz de Deus orando para entender a profecia. Não. Talvez você não entenda isso. Vejamos o versículo 20. Depois que ele lutou contra o príncipe da Pérsia, quero falar com você. Então ele disse: você sabe por que eu vim até você? E agora preciso voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu partir... Espere. Isso significa que o príncipe da Pérsia ainda não havia sido derrotado. Ele só foi derrotado por um momento para que o milagre pudesse ser entregue a Daniel. Mas preste atenção nisso. Então ele disse: saiba por que vim até você. E agora volto para lutar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu partir, Senhor, o príncipe da Grécia virá. Em outras palavras, depois que eu entregar o seu milagre, não relaxe. Há outro demônio vindo para lutar. O seu próximo ponto de oração. Eu queria poder falar com alguém agora. Então você se move na congestão do Espírito e começa a falar novamente como profeta. Você fala novamente como os pastores. Você fala novamente como Deus.
E você fala novamente como Jesus, porque está dizendo: isso não funciona. Funciona, irmão. Você só não sabe que a sua resposta está passando por um território congestionado. Poderoso. Eu gostaria de poder estar com você para te explicar. Houve algumas vezes em que estive com ele em Uganda e entramos neste quarto e ficamos apenas no meu quarto orando por horas. Ficamos 5 horas, descansamos e depois continuamos por mais 12 horas até completarmos 24 horas. Um quarto. Se você nos vê nessa capacidade, pensa que estamos orando e pedindo a Deus. Não, 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 não. Nossos olhos estão abertos para os demônios. Você entende do que estou falando? As grandes câmaras do sul. Aturas, Poseidon, Playdon. Demônios de mundos antigos. Controlando e navegando sistemas para que você possa ser impedido. Então você não sabe por quê? Continuamos orando. Quando fazemos assim, não está mudando nas engrenagens do câncer. Não, são nossos olhos abertos para quem quer que tenhamos derrotado. Sabemos, um demônio caiu. Outro demônio caiu. Mais outro demônio caiu. Então quando você nos ouve dizendo e depois que terminamos, a Bíblia diz que há outro príncipe da Grécia. Se você olhar na história, percebe que a Grécia tinha os melhores guerreiros e os melhores filósofos. Agora ele está dizendo: acabei de terminar com o príncipe da Pérsia. Isso é só o Irã. Agora vou para os filosóficos. Aqueles que têm o poder de pensar enquanto estão lutando contra você. Aqueles com habilidade de guerra, tudo organizado e sabem como lutar. Aquele que lutamos por 21 dias era um bebezinho. Então algumas congestões acontecem porque a revelação ainda não entrou em você para perceber que você pode realmente afastar o mal do seu caminho antes mesmo de acordar. Gostaria de poder conversar com alguém. Você já não ouviu algumas pessoas dizerem algo como: aquele cara foi embora, ele saiu da igreja. Aquele cara, diga assim, aquele cara que recebeu a casa do Major Juan. Sim. Somos combatidos pelas pessoas a quem mais ajudamos. Aqueles que nem sequer começaram a ajudar. Amantes. É o plano do diabo nos fazer parar de contribuir e dar. Porque agora tememos a traição. Então, é por isso que o Major One ainda vai ajudar a pessoa que o ataca, a pessoa que fofoca sobre ele. Você diz: mas ele não percebe. Ele não é um profeta? Ele não consegue nem perceber? E Mary Bushiri vai sorrir, abraçar algumas pessoas, abraçar algumas filhas, abraçar algumas mulheres estúpidas e ingratas. Quem estava batendo nas costas dela? Porque no reino do Espírito, ela sabe que essa é a única maneira de desobstruir a congestão no Espírito. Para que meu milagre aconteça, a vida precisa reinar. Neste momento, quero que você pratique o que eu lhe disse e o que eu lhe ensinei. A congestão no Espírito é importante, Senhor. Deixe sua vida fluir. Você sabe como eu sei quando minha oração é respondida? Existe o que chamamos de nó da vitória. Eu estarei ministrando assim, orando ao Senhor, ministrando ao Senhor, ministrando, e eu ouço minha oração. Eu vejo a visualização. Quando eu chego ao final e a entrega está lá, em mim, minha alegria não mudou. Eu sei que perdi algum passo em algum lugar. Eu visualizo novamente. Até eu chegar a um ponto em que sinto um nó de vitória. Sabe, um nó de vitória onde você vê que está leve. Já não estou mais sobrecarregado como quando entrei em oração. Isso significa que os espíritos saíram do caminho. Não há mais território contestado.
Senhor, há membros do parlamento de entradas demoníacas. Um demônio que diz: este constituinte é meu. Então, quando sua resposta passa por esse constituinte, Senhor, depende de quão forte é essa entidade parlamentar. Ele pode te dizer: você não vai se mover. Eu decreto e declaro. Quando você orar desta vez, não há resistência. Cada um de nós está suave. Mundo de Boas Notícias com Hilbert Angel. Provocando uma reação e sempre vale a pena ouvir.